Se você está aqui, é bem provável que você já tenha baixado o livro de tatuagens sensuais. Se você baixou, ótimo. Se você ainda não baixou, se você nem sabe que existe, é o seguinte, eu preparei para você 2 e-books com dicas sobre tatuagens sensuais. Um somente para homens e outro somente para mulheres. Aqui embaixo na descrição do link, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você cadastrar, caso você ainda não tenha baixado. Coloca lá seu e-mail que você vai receber o seu e-book gratuito. Tá bom? É bem interessante que dê uma olhada, porque nós não vamos falar sobre tatuagens sensuais aqui nos vídeos, ok? Bom, se você não me conhece, meu nome é Laine Sardelli, eu fui tatuadora durante 4 anos e depois que eu parei de tatuar, mudei de estado, mudei de profissão e aí eu comecei a estudar muito desenvolvimento humano, autoconhecimento e foram assim algumas coisas que mudaram bastante a minha vida e por isso eu decidi compartilhar com vocês. Como eu já disse, sou ex-tatuadora, hoje não tatuo mais, estou terminando um curso de coach, daqui uns dias eu já estarei formada para poder ajudar mais pessoas ainda também como profissão. E eu espero que você tenha muito proveito de tudo que eu te passar aqui. Tem muita coisa que provavelmente você já sabe, mas tem muita coisa que eu garanto que você não sabe, porque eu também não sabia e foi com muita pesquisa, foi com muito afinco que eu consegui encontrar tudo isso. Bom, para começar, eu vou te dar uma prévia de tudo que nós vamos falar nesses vídeos. Eu acredito que serão de 3 a 4 vídeos, tá? Então, para não ficar muito comprido, muito cansativo. Nesse primeiro, nós vamos falar por que as pessoas fazem tatuagens, alguns mistérios sobre as tatuagens, por que as pessoas fazem tatuagens e como funciona a nossa mente, o nosso cérebro, que não é a nossa mente, que não é o nosso cérebro. Daqui a pouquinho você vai entender melhor sobre isso. Ok? E como uma tatuagem pode impactar na nossa vida? Parece brincadeira, mas pode sim. Uma tatuagem, um simples desenho que nós estamos expostos o dia todo, 24 horas por dia, durante o resto da nossa vida, pode impactar na nossa vida sim. E não é coisa da mamãe falar, não é coisa de vovozinha, não é mentira. Eu vou te mostrar como que isso é provado cientificamente e por que acontece. Olha que legal! Não se preocupa, você não vai sair daqui com medo das tatuagens, não, muito pelo contrário, você vai sair daqui gostando mais ainda dessa arte que foi tão discriminada, que tem tanto preconceito, não é mesmo? Bom, isso vai ser no vídeo de hoje. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre o medo, porque tantas pessoas morrem sem fazer uma tatuagem porque tem medo, acham que é medo da dor, mas de onde vem esse medo? Outro, o arrependimento, tem muita gente que tem medo de se arrepender, por que vem o arrependimento? Qual o motivo desse arrependimento? Também vamos falar um pouquinho sobre o preconceito, porque está na hora de parar com esse preconceito, século XXI, de onde veio. Então, acho que se a gente entender por que existe de onde veio, fica muito mais fácil de eliminar, não é mesmo? Bom, para começar, eu vou responder a pergunta, por que fazemos tatuagens? Eu acho que lá no fundinho, principalmente quem não gosta de tatuagem, fala, porque vocês são masoquistas, aonde já se viu, o trem dói, paga para poder fazer, sofre, sai agradecendo o tatuador, aonde já se viu, não é mesmo? É bem assim mesmo que funciona. A gente escolhe, passa horas, talvez dias escolhendo um desenho e um local do corpo, mas afinal de contas, de onde veio essa escolha? Será que tem mesmo um fundamento? E se tem um fundamento, qual é esse fundamento? Nós vamos descobrir tudo isso, porque tudo tem resposta, gente. Nada é mistério, é tudo. Tem resposta, tudo. Então vamos lá. A tatuagem, ela é uma arte que todo mundo já sabe, mais de 3.500 anos antes de Cristo, já se usava lá nos primórdios, já encontraram múmias no Egito Antigo, com o corpo tatuado, enfim. Cada civilização usava para um motivo. Né? Então isso já faz parte da história, eu não vou entrar muito agora para não me prolongar muito. Mas hoje, no dia a dia de hoje, na nossa vida, nós fazemos tatuagem como uma forma de revolta. Todo tatuado é meio revoltado, né? Pois é, todo revoltado. O fato é que a revolta não é um negócio, eu vou sair quebrando tudo, não é disso que eu tô falando. Revolta é você não se conformar com alguma situação e fazer algo para mudá-la. Aí ficou bonito, né? Ou então, se não for revolta, é homenagem. O que usa muito hoje em dia é fazer tatuagem como homenagem.
né? Tem filho que faz pro pai e pra mãe, tem mãe que faz pro filho, tem pai que faz pro filho. Enfim, tem milhares de formas de homenagear através de uma tatuagem. Quando é uma homenagem, já é uma coisa mais consciente. Você sabe o que você quer passar através daquela tatuagem. Mas, na maioria das vezes, gente, 98% dos casos, nós, na verdade, na realidade, nós não sabemos o que estamos passando através daquele desenho. Por isso que é interessante me acompanhar agora para você poder saber o que significam, na real, as suas tatuagens e também aquelas que você ainda quer fazer. Você pode usar essas tatuagens como uma ferramenta de autoconhecimento. Não é interessante? Bom, para começar, eu vou te falar uma coisa que é bem simples. Pode ser que você já saiba, mas pode ser que não. Então, enfim, mesmo que saiba, é melhor que repita do que deixe informação para trás, não é mesmo? A nossa mente, o nosso cérebro, a nossa memória, tudo é armazenado através de imagens. Tudo. Independente do que você está pensando. Por quê? Através de imagens? Porque as imagens é uma linguagem universal. Percebe que uma árvore é uma árvore aqui em Tocantins, é a mesma árvore em São Paulo, é a mesma árvore no Paraná, é a mesma árvore nos Estados Unidos ou do outro lado do mundo, no Japão. É uma árvore. Independente se fala mandarim, inglês, espanhol, africano, americano, sei lá se tem essas línguas todas, mas enfim. Não importa qual a língua que você fale, não importa qual o idioma, o que importa é a imagem. Então, a imagem é uma linguagem universal. Por isso, a nossa mente armazena tudo através de imagem. Se você pensar agora se eu falar assim, pensa num Fusca amarelo, você vai pensar no Fusca amarelo, não é mesmo? Você não vai pensar numa frase escrita, Fusca amarelo. Percebe? Você pensou na imagem e não na frase, na escrita, na linguagem, né? Na figura de linguagem. Então, o Fusca amarelo ou independente... tem outro detalhe. Quando você pensa em alguma coisa que é uma emoção ou um sentimento que não existe uma imagem, por exemplo, se você fala amor, pensa no amor, né? Aí você pensa amor. Como é que eu vou pensar no amor? Ou você vai pensar em uma pessoa que você ame muito, ou você vai pensar num coração, ou você vai pensar em alguma situação, enfim, você vai pensar em alguma imagem e nunca naquela palavra. Compreende? Compreendendo isso, fica mais fácil entender por que o desenho da tatuagem faz tanto sentido do que eu estou te falando em questão do impacto, entendeu? Porque uma imagem, ela fala mais do que uma palavra. Ou melhor, acho que uma imagem fala mais do que muitas palavras. Se eu não me engano, tem um filósofo que falava isso já há muitos anos atrás. Confúcio, acho que era o nome dele. Eu vou ver certinho e vou colocar aqui na descrição também. Aqui no... Bom, enfim, entendido isso, que a nossa mente armazena tudo através de imagens, seja uma coisa que aconteceu agora há pouco, seja uma coisa que aconteceu há 10, 20, 30 anos atrás, você sempre vai recordar disso como uma imagem, certo? E não uma frase, uma carta, uma coisa escrita. É sempre uma imagem, ok? Agora, para ficar mais claro, para você entender melhor, para eu conseguir te passar melhor também a mensagem que eu estou aqui para passar, eu vou continuar esse vídeo pelo meu computador, tá? Eu vou passando as mensagens, eu fiz uma apresentação bem simples, do jeito que eu sei fazer mesmo, assim, do PowerPoint, e eu vou te passar e eu vou explicando, aí vai ficar mais fácil, ok? Vamos lá? Voltando agora na tela do computador, como havia combinado, eu acredito que através das imagens vai ser mais fácil de eu te passar o que eu quero passar e de você entender também. Bom, veja bem, eu coloquei aqui uma imagem de um cérebro, claro que não é o verdadeiro, né? Mas é bem assim, mais ou menos, que acontece na nossa cabeça. Nós temos várias lâmpadas lá dentro, que hora acende, hora apaga, e assim vai vendo. É muita inteligência, gente, é coisa de Deus mesmo, não tem explicação. Não é à toa que todas as máquinas que existem no mundo afora são copiadas do corpo humano. Esse painel de controle que tem aqui dentro, que é acionado pelo coração, é perfeito, é maravilhoso. Bom, vamos lá. Além disso que tem dentro da nossa cabeça, desse cérebro tão inteligente, tão cheio de memórias, nós temos um inconsciente coletivo, que eu represento aqui nessa imagem. Esse cérebro é formado por um inconsciente coletivo, de todos nós juntos, o pensamento de todo mundo juntos, os armazéns das nossas memórias todas são representadas através
deste cérebro, no inconsciente coletivo. O que seria isso? São as coisas que todos nós sabemos, que todos nós temos a informação, mesmo que não acessemos, mas nós temos dentro do nosso cérebro. Tem muita coisa que a gente sabe, mas não sabe que não sabe. Ou não sabe que sabe. Nossa, confundiu, né? Não, não era essa a intenção. Mas enfim, é isso aqui. O inconsciente coletivo é uma memória que tem em todos os seres vivos. Pronto, agora ficou claro. É uma memória que tem em todos os seres vivos. A gente, querendo ou não, sabendo ou não, é o que nós temos. Aqui pra frente você vai entender. Aqui nesse slide nós vamos ver mais detalhado esse esquema do inconsciente coletivo. É o seguinte, quando nós nascemos, lá bebezinhos, nós já trazemos algumas memórias, que são memórias primordiais. Essas memórias têm um nome chamado de arquétipo. Todas as imagens são arquétipos, todas. Por exemplo, uma forma bem fácil de entender isso. Uma criança quando começa a andar, de repente ela está perto de uma escada que pode ser perigoso, você fala assim, fulano, cuidado com essa escada, né? Você não precisa falar esse negócio que tem um degrau, e degrau entende? Não precisa ficar falando todas as características de cada coisa para ela saber que aquilo é uma escada. É como se ela já soubesse que aquilo é uma escada. Pega uma colher, às vezes a gente vai lá e se confunde, pega um garfo e fala, não, esse não é colher, esse é garfo, mas ele foi naquele local, quer dizer, ela já tinha, como se ela já tivesse uma memória de o que era aquilo. Aí a gente fala assim, nossa, as crianças estão nascendo cada vez mais inteligentes, já nascem sabendo, e realmente, já nascem sabendo, sempre foi assim. Então nós temos algumas memórias, algumas arquivos na nossa mente que são de imagens, e é aí que entra os desenhos das tatuagens, tá? Aqui agora nós vamos falar no geral para que você entenda, mas daqui a pouco nós voltamos nas tatuagens, olha só. Então a nossa mente ela é mais ou menos assim, ela é representada pelo nosso cérebro, mas ela não é o nosso cérebro. Ela é algo que está, hoje diria, em nuvem, né? É um arquivo que está em nuvem, que não está dentro do nosso cérebro. Afinal de contas, pelo menos eu não conheço nenhum exame que acesse sua memória, que saiba o que você está pensando. Né? No exame a gente vê todo aquele esquema neurológico, de física, de química, mas a gente não tem acesso à memória, ao pensamento, às coisas que não são pegáveis, que não são tangíveis. Bom, a nossa mente seria mais ou menos isso. Você está aqui embaixo, ou eu, né, ou qualquer pessoa. Estão interligados, não tem como não estar, né? A mente só funciona através de uma pessoa. E nessa mente nós temos a parte consciente e a parte inconsciente. Porém, a consciente, que é essa que a gente trabalha no dia a dia, ela é muito menor do que a inconsciente. E no inconsciente nós guardamos várias coisas. Memórias desde lá da barriga da mamãe, barulhos, por exemplo, uma criança quando nasce e ela, dias depois que nascer, se ela ouvir algum barulho que remeta a perigo, ela vai chorar, ela vai ter medo. Então é como se ela já soubesse que aquilo remete a algum sinal de perigo, né, de alerta, que ela precisa de alguém para cuidar dela. Então já está lá, ela já sabe disso. Então vem vários, inúmeros símbolos, tem memórias de quando você era criança. E nessa fase, conforme a gente vai crescendo, nós vamos adquirindo nossas crenças. Essa palavra crenças muitas vezes é confundido com religião. Existem também as crenças religiosas, mas não é sobre elas, apenas sobre elas que nós estamos falando aqui. As crenças é tudo aquilo que você acredita. A partir do momento que você acreditou naquela coisa, naquilo que te falaram, naquilo que você viu, ou naquilo que você viveu, pronto, aquilo para você passa a ser uma verdade. Muitas vezes o que é crença para mim, o que é verdade para mim, não é para você. Compreende? Ó, eu coloquei o elefante porque é bem interessante a história dele. Eu não sei se você já teve oportunidade de ver algum circo, agora já nem pode mais, mas até alguns anos atrás, os circos carregavam elefantes para participar dos espetáculos. Esses elefantes, ao nascerem, pequenos, né, assim, bebês, que eles já eram grandes, mas eram bebês ainda, eles eram presos a um toquinho, pequenininho assim, e por uma corda que de repente nem dava para ele, né?
Mas ele era criança, então ele acreditou que ele estava preso. Ele tentou sair uma vez, tentou sair duas vezes, ele não conseguiu. Pode ter tentado mais algumas vezes e não conseguiu. Isso ainda quando era criança. E aí, ele acreditou que ele não podia sair daquela corda. Enfim, ele cresceu, a corda permaneceu a mesma, o toquinho permaneceu o mesmo, que eles levavam para todos os lugares aquele circo e aquele toquinho e aquela corda. Ele cresceu, virou um baita de um elefante de mais de toneladas e ele continua preso na mesma corda. Por quê? Porque quando ele era criança, ele acreditou que aquela corda prendia ele de uma tal forma que ele nunca conseguiria sair. Compreende? Existem as crenças que nos limitam e existem as crenças que nos levam para frente também. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Aqui só é interessante que você saiba que existe essa crença que não é só religiosa. Então, crença remete tudo que você acredita como verdade, que para você virou verdade. Depois de produzir essas crenças, você começa a ter medos. Né? Eu, por exemplo, fiquei minha vida toda, acho que agora estou melhorando, mas ainda não sarei não, com medo imenso de barata. Imagina, uma baratinha pequenininha que contribui aí para o meio ambiente, né, para a limpeza. E eu morro de medo, meu Deus. Não, não morro de medo mais, já resolvi isso, mas ainda é um pouco desagradável falar sobre. Enfim, todos os nossos medos nós adquirimos através das nossas crenças, através das coisas que nós acreditamos. E está lá guardado no nosso inconsciente, lá no fundinho, por isso que é tão difícil de eliminar. Os nossos hábitos também, vem tudo lá no nosso inconsciente. Tudo aquilo que a gente faz no mecânico, na forma automática, está lá guardado no nosso inconsciente. Aquelas vozezinhas que nós escutamos no nosso ouvido quando a gente quer fazer alguma coisa ou quando a gente não quer fazer alguma coisa, também está lá dentro do nosso inconsciente. Existem várias, né? Um te fala que é vítima, o outro fala que você é ansioso, o outro critica tudo que você faz, o outro tem que ser perfeitinho, senão não tá bom, enfim. São vários. Gente, cada item desse daqui dá um vídeo a mais, um vídeo separado. Os nossos relacionamentos também, o modelo dos nossos relacionamentos estão todos baseados lá no nosso inconsciente, muitas vezes das crenças que nós adquirimos quando éramos crianças. E isso pode fazer uma grande diferença. Pode não, isso faz uma grande diferença depois de adulto. Às vezes a pessoa nem dá certo em relacionamento, não entende por quê. E quando vai ver, são crenças que você teve lá na infância, em relação a dinheiro, em relação a relacionamento, que são as duas que são mais difíceis de identificar. Mas depois que identifica, é fácil de resolver. Então, o que é inconsciente? Inconsciente é tudo aquilo que a gente age, todas aquelas ações que nós temos, sem precisar pensar muito, no automático. Quando nós começamos a dirigir, quando nós aprendemos a dirigir, nós estávamos lá no consciente, né? Tudo era muito muito minucioso, a gente prestava muita atenção, ia trocar de marcha, olhava para o câmbio, às vezes eu até olhava se estava pisando certo na embreagem, se era freio, se era acelerador, enfim. No começo é tudo muito difícil, só que depois que vira um hábito, depois que passa para essa parte aqui, ó, do hábito, que fica automático, vai lá para o inconsciente. E aí chega uma hora que tudo que a gente faz é inconsciente, quase tudo. Se nós não estivermos atentos, nós ficamos totalmente inconsciente. Nós conversamos com o marido, com o filho, com mãe, com o pai, com amigos, tudo inconsciente. Sabe aquela situação que você chega em casa e coloca a chave do carro em um lugar, 5 minutos depois você já não sabe mais onde estava? Então, foi um ato totalmente inconsciente. Aí vem as nossas escolhas, que eu coloquei a Mônica procurando uma roupinha, que são todas iguais, e ela fica olhando e vê qual que vai pôr. Mas se são todas iguais, que diferença faz, não é mesmo? Assim também nós fazemos. Então, vem as nossas escolhas. O que isso tem a ver com tatuagem? O que tem a ver, gente, que quando nós escolhemos um desenho, muitas vezes é esse inconsciente aqui, o conjunto de todas as informações que estão querendo te passar uma mensagem. E através desse desejo de fazer uma tatuagem, um determinado desenho em um determinado local, é uma forma do inconsciente expressar para você, consciente, o que você está precisando. Às vezes precisando mudar, às vezes precisando viver, às vezes um ponto de vista, às vezes uma situação que nem existe, mas que na tua cabeça está bem viva.
Mais pra frente nós vamos entender melhor sobre isso. Então, se tudo isso que nós fazemos é inconsciente, o que então é o consciente? O consciente é o presente. É aquela coisa que você consegue fazer prestando absoluta atenção no que está fazendo. Compreende? Eu coloquei um pacotinho de presente porque cada dia que nós temos a oportunidade de viver é um presente que Deus nos dá. E nem sempre nós conseguimos valorizar este presente. Muitas vezes nós passamos o dia todo aqui, ó, no automático, sem nem saber o que está acontecendo. No outro dia a gente não lembra o que fez, o que falou, se não falou, não é mesmo? Então aqui é só um alerta que nós temos que prestar mais atenção, ficar o máximo de tempo no presente, no agora, no que está fazendo, prestar atenção em tudo que está fazendo e não fazer tudo no automático. Às vezes escovamos os dentes de manhã, meia hora depois você pensa, será que eu já escovei os dentes? Ou então tomamos um banho, na hora que deita na cama fala, meu Deus, será que eu tomei banho? Quer dizer, tudo no automático, tudo no inconsciente. Aqui eu coloquei esse desenho do iceberg, porque se você for pesquisar em algum outro lugar, esse desenho é bastante comum. A nossa mente, consciente e inconsciente, ela é bastante comparada ao iceberg em um mar, em um oceano, que você vê só aquele piquinho para fora, mas lá para baixo tem um monte de coisa, né? É enorme, é imenso. O nosso inconsciente é da mesma forma. A gente tem essa consciência aí de 5 a 10% no máximo, mas tudo que está guardado lá no nosso inconsciente é assim, ó, como se estivesse abaixo do oceano. É possível, tá? É possível acessar, é possível entender, é possível identificar. E para que isso aconteça, você tem que fazer o máximo possível para ficar aqui no consciente e principalmente se conhecer, entender as suas emoções, entender as suas queixas, os seus desejos, as suas reações perante as situações. Isso é bem simples, tá? Embora pareça meio complicado, gente, é simples, é extremamente interessante, eu super recomendo. Tudo que você puder fazer como ferramenta de autoconhecimento vai ser muito bom para a tua convivência com você mesmo e com as outras pessoas também. Vamos lá para a tatuagem agora. Os desenhos e os neurotransmissores. Todos os desenhos, todos, absolutamente todos, eles são produtores, eles são responsáveis por desencadear uma série de reações cerebrais. Alguns são responsáveis por produzir dopamina, serotonina, agora não sei se eu vou lembrar de todos os nomes, dopamina, serotonina, noradrenalina, enfim, vários hormônios que são responsáveis pela alegria, pelo poder, pela autoestima, pela vontade, pela coragem. Então, cada desenho estimula o nosso cérebro a produzir uma reação química, que isso é normal, tá? Isso acontece mesmo durante o dia, todos os dias, isso é absolutamente normal e tem que acontecer. Só que tem algumas imagens, alguns desenhos que inibem essa produção desses hormônios. É aí que acontecem as depressões, os suicídios, as faltas de vontade de viver. Bom, vamos entender mais aqui, ó. A coruja, por exemplo, é um desenho extremamente positivo. Já uma imagem como essa de destruição é um desenho extremamente negativo. Enquanto esse produz crescimento, prosperidade, realização, saúde, alegria, amor e etc., entre outras, são muitas outras coisas que ela ajuda a produzir com esses hormônios, uma imagem de destruição como essa, que remeta à morte, que remeta a prejuízos financeiros e psicológicos, elas causam depressão, pobreza, doença, suicídio, vícios, mortes, miséria, desemprego, separação e etc. Isso aqui, gente, é um teste que você pode fazer em casa, muito simples mesmo, que em questão de uma semana você já vai ter o resultado. Faça um teste com você mesmo. Pega algum lugar que você vê bastante, por exemplo, a tela do seu celular, coloca uma semana uma coruja, aqui é só um exemplo, tá? Tem outros milhares de imagens que são bem positivas. Você pode colocar uma coruja durante uma semana e fica
exposta aquele desenho várias vezes, né, ao dia, várias vezes ao dia. E aí você pode começar a anotar tudo o que acontecer na tua vida aquela semana. Na outra semana, inclusive o teu estado de ânimo, tá? Na outra semana, você coloca uma imagem como essa aqui, que remete à morte. Você vai perceber que com 2, 3 dias, você já vai estar depressiva. Claro que você não vai desenvolver uma depressão, né? Não é assim. Mas você vai estar para baixo, sabe? Aquela semana vai ser sem ânimo, você não vai conseguir fazer tudo o que você quer. É bem complicado. E tudo isso porque você esteve exposta a uma imagem como essas aqui, ó, que remete à destruição. Agora vamos levar isso para as tatuagens. Esse desenho, por exemplo, é um desenho que remete paz, percebe? Olha só, a rosa é um arquétipo muito positivo. A imagem da mulher também, aqui está lembrando uma santa, né? Até ver um sol lá atrás na cabeça dela. Então, é uma imagem bem positiva, que transfere, assim, que nos transmite paz. Já aqui, essa caveira, ela remete o quê? Morte, destruição, não é mesmo? Então, se você ficar exposta a essa imagem durante um determinado tempo, você vai ter esse tipo de sentimento. Agora, se você ficar exposto a essa imagem durante um tempo, você vai ter esse tipo de sentimento. E isso não é místico, tá? É científico. Existem vários estudos. Tem um filósofo, ele não era só filósofo, não, ele era psicanalista, chamado Carl Jung. Ele tem livros escritos a respeito disso, sobre arquétipos positivos e negativos e como agem na nossa vida. Gente, é muito interessante. Depois eu vou conseguir passar um pouco mais para vocês, mas aqui não vou me aprofundar muito para não ficar muito comprido. Tá? Então vamos fazer um teste aqui, ó. Esse tipo de imagem, se você ficar exposta há muito tempo, com certeza a longo prazo você vai sentir falta de vontade de viver, falta de coragem, falta de desejo de realizar seus sonhos, entende? Falta de ânimo, pode sim te induzir a comportamentos autodestrutivos. Olha só. E o pior, não é só isso não, tá? Às vezes, você pode ver aqui que as tatuagens são feitas em braços e pernas. Então, o dono da tatuagem, ele não fica muito exposto, certo? Ele simplesmente não vai ver, quase não vai ver. Não é um lugar que você está olhando toda hora. Só que tem uma família por trás dele. Eu vou tirar porque eu não gosto de ficar olhando para ele. Então, tem uma família, na verdade. Às vezes você mesmo não vê sua tatuagem, é extremamente negativa, mas o teu filho que te olha várias vezes ao dia está olhando aquela caveira, aquele monstro, aquele bichinho feio. Então, não é aconselhável, tá? Todos esse tipo de imagens, eles inibem a produção desses hormônios que geram alegria, que geram vontade, que geram coragem. Então, não está fazendo mal só a você, está fazendo mal a todas as pessoas que estão expostas a esse tipo de desenho. Se você quiser comprovar isso, coloca no teu quarto ou, sei lá, na tela do teu celular mesmo, que é um lugar onde a gente olha muito hoje, na tela do teu computador. Coloca lá um desenho desse daqui e fica olhando para ele várias vezes ao dia. Não demora muito para você estar depressivo. Ou então tá mudando o seu comportamento, colocando roupas, fazendo coisas que são autodestrutivas. Compreende? Em compensação, tem os desenhos que são positivos, que geram outros sentimentos, que estimulam a produção desses hormônios. Olha só, tem vários, gente, muito mais. Tem muito mais desenho positivo do que negativo. Nós temos milhares de opções. Então, não tem necessidade de fazer uma coisa que, tudo bem, que, veja bem, a longo prazo aqui a gente vai entender por que você sente desejo de fazer uma tatuagem como aquela. Tá? Isso também tem explicação científica. Porém, o recado vai ser passado através dessa tatuagem, só que não precisa passar o resto da vida. Então tem que pensar antes de fazer, para que você não fique exposto a essa mensagem por tempo indeterminado. Mas vamos lá. Ó, todos esses desenhos são desenhos extremamente positivos, que induzem a produção de dopamina, de serotonina, de agora eu não lembro os nomes, depois eu deixo escrito aqui. Aí vem
a pergunta: então, por que nós fazemos tatuagens? Simplesmente assim, ó. De repente vem um pensamento, um desejo, né? Fala, nossa, eu quero fazer uma tatuagem em tal lugar e tal desenho. Mas por que em tal lugar e tal desenho? De onde que veio essa escolha? É disso que nós... Para isso que eu te expliquei, para que você entenda isso que eu te expliquei, tudo como funciona a nossa mente lá atrás. É através desse desejo que o teu inconsciente quer falar para o teu consciente algo. Compreende? Esse desenho que você fez ou que você quer fazer, e neste lugar associando o significado arquetípico, tá? O significado do desenho com o significado da linguagem corporal, cada local que você escolhe para fazer uma tatuagem tem o significado. O braço significa uma coisa, perna significa outra coisa, o bumbum, quadril, costela, pescoço, mãos, dedos, todos os locais do nosso corpo têm um significado diferente. Em cada local que você tem uma tatuagem, ela passa uma mensagem diferente. Essa mensagem pode ser para você e pode ser para outra pessoa também. Isso nós vamos compreender um pouco mais para frente. Qual é essa mensagem? Por que temos medo? E por que pode vir o arrependimento? Tudo isso tem resposta e pode ser prevenido antes de fazer. Se você já tem, não tem problema nenhum. Você vai compreender o que você estava querendo expressar neste momento dessa tatuagem. E aí eu te garanto que sabendo o porquê você fez naquele momento, é muito provável, muito pouco provável que você venha se arrepender, tá? Isso é assunto para um próximo vídeo, né, gente? Porque já está ficando muito comprido. Agradeço de coração você ter ficado comigo até agora. Espero que as informações que eu te passei tenham valido a pena, porque são informações que você não precisa usar só em tatuagens, você vai usar no seu dia a dia para várias e várias situações. Inscreva-se no canal, se você gostou, inscreva-se no canal para você receber as notificações. Se você gostou, deixe seu like, ative o sininho, que aí você já recebe de antemão assim que eu postar o próximo vídeo, que vai ser logo. Se você não gostou, deixe seu dislike, anota lá o que você acha que pode ser melhorado, para que a gente possa estar sempre inovando. Faça seu comentário, se quiser, faça alguma pergunta, eu farei o possível para responder a todos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Beijo!